Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Se cuidando. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui e daqui a pouco nós estamos juntos novamente. Eu queria agradecer, né, primeiramente, a participação de vocês na nossa live de ontem, né? Foi bem legal. Foi o primeiro dia da mudança do horário da nossa live, que agora é de 8 às 10h30. Né? E eu queria agradecer a participação de vocês e mais uma vez reforçar que amanhã nós também teremos novamente a nossa live. Avisa para os colegas de vocês que a presença agora vai ser feita pela live, eles precisam participar para ter a presença deles, né? O pontinho de participação, enquanto a gente não pode estar juntos novamente. Tudo bem? A nossa aula de hoje é a aula de geografia e é uma aula que se confunde com ciências, porque é um assunto que ele conversa aí com as duas disciplinas, sobre os recursos naturais. Semana passada nós tivemos a nossa live na quinta-feira e na aula de ciências eu falei sobre recursos naturais. E hoje eu vou falar sobre recursos naturais na nossa aula de geografia. Tia Amanda, mas o mesmo assunto nas duas matérias? Sim, eles são abordados de jeitos diferentes, mas é o mesmo assunto em matérias diferentes, né? Porque esse assunto ele se estende para a geografia e para ciências. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele na matéria de geografia. Hoje também a gente inicia o uso do livro de geografia do segundo bimestre. Então, como eu já falei, guarde com carinho o livro do primeiro bimestre, né? Porque quando a gente voltar, eu vou precisar desse livro para fazer as correções. Mas agora nós vamos utilizar o livro do segundo bimestre. E a primeira matéria são recursos naturais, né? Como eu já falei com vocês, a gente vai relembrar. Recursos naturais são os recursos que a natureza disponibiliza para o ser humano. E esses recursos, eles podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são os recursos naturais que a natureza ela repõe com facilidade, com rapidez. E os recursos não renováveis são os recursos que a natureza não repõe novamente ou demora mais tempo para repor esses recursos, tá? Como exemplo de recurso natural renovável, nós temos a água, né? Um exemplo que eu sempre uso. É um recurso natural renovável, mas que nós temos que utilizar com consciência, porque a gente pode acabar fazendo esse recurso se esgotar. A madeira também é um exemplo de recurso natural renovável, porque a gente pode, né, tirar a madeira, extrair a madeira para fazer casas e prédios e sei lá, alguma coisa, mas a gente pode plantar a madeira também. Mas, como eu falei, a gente tem que ter um consumo consciente, né? Utilizar de uma forma consciente. Por quê? Se eu utilizo 10 madeiras para fazer um prédio, uma casa, e eu só planto 2, vai ter uma hora que vai faltar, né? Porque demora a crescer e tudo mais. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio para a natureza ficar em equilíbrio, né? E aí tem também como exemplo de não renovável os minérios, né, que a gente extrai da terra, como o ouro, né? A gente não planta o ouro, infelizmente. A gente extrai o ouro e ele não vai voltar a aparecer naquele lugar. Você extrai ele e acabou. Acabou, você pega e ele não nasce ali de novo, ele não vai brotar ali de novo, né? Então ele também é um exemplo, o diamante também acontece a mesma coisa, é um exemplo de recurso natural não renovável. E falando sobre extração, o nosso livro ele vai falar que tem 3 tipos de extração que o homem ele usa desde o começo da história, né? Desde o começo da vida humana na Terra, que ele se utiliza desses 3 tipos de extração, que é a extração animal, né, que é a caça, ele extrai o animal da natureza ao caçar. Ele também tem a extração mineral, que é a extração de minérios, como eu dei o exemplo do ouro para vocês, e tem a extração vegetal,
né? Que é a questão do plantio. Você planta, você colhe, você também extrai o que você plantou da natureza. Tia Amanda, esses tipos de extração, eles fazem mal à natureza? Como eu falei, a gente tem sempre que ter um consumo consciente, né? E o livro ele vai falar muito sobre consumo consciente. Leiam essa parte do consumo consciente com atenção. Por quê? Porque se você caça os animais em grande quantidade e eles não se reproduzem na mesma rapidez, uma hora esses animais vão ser o quê? Ameaçados de extinção, como nós vemos vários, né, hoje em dia. E aí quando esse animal ele é ameaçado de extinção, ele realmente pode ficar extinto, né? Ele pode acabar de tanto que a gente caça para ter aquele animal. Então a gente tem que sempre ter essa consciência de o quanto eu posso pegar da natureza sem que faça falta para ela, né? Porque se ela tá me dando, eu tenho que ser educada, né? Educado de não deixar ela sem nada também, não é verdade? E aí, esse exemplo do animal, da caça, ele serve também para o minério e também para colheita de frutos, né? De colheita e plantio. E além disso, a gente entra também no assunto que nós vamos ver em ciências sobre querer aumentar a produção e acabar contaminando o solo, contaminando o ar. Então a gente tem sempre que ter essa ideia de consumo consciente, né? De como a gente pode extrair esse recurso natural da natureza sem que esse recurso faça falta à natureza. Essa é sempre a pergunta que a gente tem que ter na nossa cabeça para não deixar os recursos naturais se esgotarem, né? Porque se eles se esgotam, o mais prejudicado vai ser o ser humano, né? Vamos ser nós. Nós seremos os mais prejudicados. Então a gente precisa ter essa consciência, esse feeling na hora de usar os recursos naturais que a natureza está nos dando de presente, né, gente? É de graça. E aí, no nosso livro, terminando o capítulo mais pro finalzinho, ele vai falar que os recursos, o mau uso dos recursos, eles podem causar impactos ambientais negativos, né? E esses impactos ambientais negativos, eles podem vir em forma de desertificação. O que é desertificação, né? Quando você quer limpar uma área verde para poder construir casas, prédios, farmácias e comércios, você tem que queimar aquela área. E quando você queima aquela área para construir, o solo ele fica contaminado, ele fica ruim, ele não consegue mais ter vida para nascer, né? Outras plantas e árvores e tudo mais. E esse processo de desertificação, quando a gente queima o solo, além da gente estar contribuindo para a poluição do ar, né? Porque o fogo ele sobe, a fumaça faz mal ao ar, ele também faz mal ao solo. O solo acaba se tornando infértil e a área fica feia e não vai ter mais plantio naquele lugar. E esse processo a gente chama de desertificação. E é uma influência negativa, né, do homem usando os recursos naturais, que é a natureza propriamente dita, para ele poder plantar. E ele quer construir casas ou fazer um outro tipo de coisa. Tem também o desmatamento, né? A gente vê a nossa floresta sendo desmatada e a gente vê imagens, é triste, eu fico triste de verdade, porque eram áreas lindas, verdes, que quando você vê hoje em dia são áreas jogadas, né, sem as árvores e com desertificação na maioria das vezes também. E isso é triste porque, como a gente já estudou, as árvores elas nos ajudam no nosso respirar, né? Elas ajudam a gente nesse processo de respiração, e quando a gente não tem árvore, esse processo acaba ficando mais pesado pra gente, porque a gente não tem essa troca, né, com as árvores, com a natureza. E também é uma consequência ruim.
Além disso, tem os deslizamentos, né? Em épocas de chuva, janeiro, fevereiro e março, né? Que são épocas que o volume de chuva aumenta, a gente vê isso muito próximo da gente, né? As pessoas, elas acabam construindo casas em lugares inapropriados, a chuva vem e ali onde a casa foi construída acaba se desmoronando, né? Desmontando, e as pessoas acabam morrendo, né? Às vezes estão dormindo quando cai a chuva e estraga o solo também. É muito perigoso para as famílias que constroem as casas nesses lugares, e também é uma forma, né, do mau uso dos recursos naturais, porque se a gente tem um campo lindo, uma montanha, né, não é para construir casas ali. E aí, quando o homem constrói, a natureza vem com as fortes chuvas que cada dia aumentam mais o volume por causa do aquecimento global, que nós vamos falar na próxima aula, e acaba trazendo consequências negativas, né, para aquele ambiente e para aquelas pessoas também. E a poluição do ar, que eu já falei com vocês, né, que quando a gente queima os combustíveis fósseis, a fumaça, ela faz mal, e a poluição do ar, ela prejudica a nós mesmos. Nós somos os grandes prejudicados com a poluição do ar. Por quê, tia Amanda? Porque quando o ar ele fica poluído, a nossa respiração ela fica mais difícil de acontecer, né? A gente fica com uma sensação de tosse seca, a gente não consegue respirar direito, é bem ruim, né? Quem nunca passou pela experiência de você estar em casa e queimarem alguma coisa perto da casa onde você mora e você fica, ai meu Deus, esse cheiro de fumaça, não consigo respirar direito. Imagina como não fica a natureza com vários cheiros de fumaça pelo mundo, né, em si, e como é que não fica, né, essa questão de troca que eu falei, a gente precisa pensar também na natureza, né? Então, a diminuição da poluição do ar, ela seria ideal para os homens e para a natureza, né? E aí, como eu falei com vocês sobre o consumo consciente, o nosso livro ele vai falar sobre os 3 R's, né? E ele é muito legal porque ele nos ensina a usar os recursos naturais de uma forma consciente, tendo em mente sempre os 3 R's. Quais são eles, né? Reciclar, reutilizar e reduzir. Se todos nós conseguíssemos botar em prática os 3 R's, eu tenho certeza que a nossa natureza e os recursos naturais que estão disponíveis pra gente nos agradeceriam, né? Então, fique com isso na cabeça, estude um pouco mais sobre os 3 R's, do reduzir, reciclar e reutilizar, que vocês vão fazer, vocês e eu também, nós vamos fazer uma grande diferença na natureza, né? E se a natureza começar aonde a gente mora, aonde a gente vive, na nossa casa, melhor ainda, né? Essa é a nossa aula de hoje, é uma aula muito boa, eu adoro aulas sobre isso. E as nossas atividades vão estar lá no portal, as páginas que a gente vai ter que fazer. São poucas, essa matéria é uma matéria bem gostosa de se trabalhar. Então vocês não vão ter grandes problemas com isso. E eu espero vocês na nossa live de amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, em 5º ano. Não se esqueça que vocês têm um compromisso comigo. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.